Oi galera tricolor, boa noite, grande vitória do Fluminense, saudações aí para todos, uma grande vitória. O Fluminense hoje entrou com vontade de vencer, com garra, com determinação, bem distribuído taticamente pelo Renato. Hoje eu gostei da atuação, não foi uma atuação maravilhosa, deslumbrante, perfeita, mas foi aquela atuação que a gente pedia, com raça, vontade, querer ganhar o jogo. E assim o Fluminense conseguiu a vitória, tá? Uma grande exibição, principalmente em termos de raça e garra. Foi superior do começo ao fim do jogo, estava mais arrumado taticamente, dominou o meio-campo, foi incisivo pelas pontas, tanto pelo lado direito quanto esquerdo. Chutou 14 vezes contra 7. Foi o time que mais buscou a vitória. Apesar de ter perdido algumas oportunidades de matar o jogo, também o Fluminense perdeu algumas chances. O time mostrou aquela vontade de ganhar e Renato mostrou essa vontade ao mexer no time. Aos 33 minutos ele tirou o Hércules, que é volante, e colocou um atacante, o Riquelme Felipe, colocando o time para frente. Colocou também o Ganso, tirou o Lima e deu aquele toque de qualidade que faltava no meio de campo. O Ganso, inclusive, deu boas assistências, inclusive no gol do Guga. Tá? Por falar em Guga, foi o melhor do jogo. Muita luta, garra e um golaço do meio da rua que deu a vitória ao Fluminense. Além disso, mostrou comprometimento com a camisa do Fluminense ao peitar o Ryan no lance do gol do Vasco. O Ryan foi desrespeitar a torcida do Fluminense fazendo o sinal da Série C. E ele foi lá, peitou os jogadores. Gostei da atitude do Guga, comprometimento com a camisa tricolor, muita luta, marcação, e na frente foi muito decisivo. Ele deu o cruzamento para o gol do gol contra do Veguete, na cabeçada do Lima, e fez o gol da vitória. Então ele foi decisivo em dois lances, tanto na assistência quanto no gol da vitória. Um chute do meio da rua, indefensável para o bom goleiro Léo Jardim do Vasco. Tá? Quase todo o time foi bem, galera. Eu gostei do René, gostei do Martinelli, gostei do Hércules. O René muito bem na esquerda, fez uma boa dupla ali com o Serna. Martinelli, muita luta no meio campo, tanto na marcação quanto chegando também lá na frente, parando a jogada quando precisava com falta. Hércules também fez um jogo razoável. Lima fez um jogo aceitável também, foi dele a cabeçada que originou no gol do Veguete. Ganso entrou bem, deu duas assistências, uma delas no gol. Serna, muita luta na esquerda, às vezes se enrola com as próprias pernas, mas é um batalhador, ganhou algumas jogadas boas ali pela esquerda e perdeu um gol, numa bola que, não sei se foi o Ganso ou o René que tocou para ele livre, que foi o Martinelli, e ele deu um peteleco. Quando era para dar um porradão pro gol para fazer o gol. Ele estava livre, sem marcação. E na outra jogada ele teve um cruzamento, ele veio de cabecear em direção ao gol, cabeceou para trás, dando a bola para a zaga do Vasco. Agora, tirando isso, ele foi bem, lutou bastante, não se escondeu no jogo, buscou o jogo o tempo todo. Everaldo também fez o pivô direitinho, em 2 ou 3 jogadas ele foi importante. Inclusive num passe que ele deu também, não me lembro agora o lance, mas num passe importante, acho que foi pro Arias chutar. Um bom jogo do Everaldo. Arias também é aquele cara incansável, né, galera? É um piolho na zaga do Vasco, pra zaga do Vasco. O cara é incansável, o cara lutou, buscou o tempo todo o jogo. Às vezes contra 2, 3 marcadores ele conseguia ganhar. É um jogador imprescindível para esse time do Fluminense. Realmente o Arias e o Fluminense é um caso de amor. A zaga deu uma vacilada no gol, o Fábio e o Freitas erraram no lance do gol. O Fábio podia ter se antecipado na bola, ele tinha as mãos, podia ter se antecipado e ficou parado, esperou o zagueiro cabecear e o Freitas errou na marcação. Thiago Silva também foi bem no jogo, bons desarmes, conseguiu neutralizar ali o Veguete. Agora, em 2 saídas de bola erradas, o Thiago Silva deu um susto aí na torcida, tá? No primeiro tempo.
Como eu falei, o Fábio errou no gol, era para se antecipar na bola, não era para ele ficar parado do jeito que ele ficou. O Renato fez uma boa leitura do jogo, foi muito bem o Renato hoje, empurrou o time para a virada, nas substituições que hoje ele fez bem. Grande vitória, a sexta do Renato sobre o Diniz, agora o placar entre os dois é 6-1, e o Fluminense vem mantendo aí um tabu bom aí contra o Vasco nesses últimos jogos, né? O Fluminense agora é o quinto colocado com 17 pontos, né? Tá brigando ali em cima, ali em cima da tabela, tudo que a gente quer. Próximo jogo do Fluminense, o Fluminense agora tem que virar a chave, que o próximo jogo, galera, é contra o Once Caldas, quinta-feira às 21h30 no Maracanã, pela Sul-Americana. E pro Fluminense, só a vitória interessa, tá? O Fluminense precisa vencer para se classificar. Uma vitória simples, com um gol só, já é suficiente para classificar o Fluminense. Parabéns à torcida tricolor que fez a festa hoje no Maracanã. Parabéns ao time que foi guerreiro. É isso que a gente quer. Às vezes o time não está bem tecnicamente, taticamente, mas se ele demonstrar raça e a torcida ver, a torcida vai empurrar o time, vai abraçar o time, mesmo na derrota. Se perder do jeito que jogou hoje, com raça e vontade, a torcida vai saber aplaudir, tá? Porque a gente quer isso: garra, entrega, determinação e vontade de vencer. O Fluminense tem que ter vontade de vencer. E fica exemplo aí no chute do Guga, galera. Esse time do Fluminense tem que aprender a chutar mais de fora da área. Esse time não chuta de fora da área. É um defeito do time do Fluminense, chutar de fora da área. Pega o exemplo do Guga, que fez um golaço no chute fora da área, e comecem a chutar mais a gol. Abriu espaço, pancada pro gol, galera. Não tenham medo, não. Abriu espaço no meio da área para chutar gol. Chute a gol. Que às vezes a bola desvia, alguém engana o goleiro. Às vezes a bola pega na veia, como o Guga pegou nesse lance. Então tem que chutar gol. Quem não chuta gol não faz gol, tá? Às vezes o Fluminense fica com aquela toqueira ali ao redor da área. Fez isso no primeiro tempo, foi muito superior. Ficou rondando ali a área do Vasco com essa bola para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e não conseguia entrar na zaga do Vasco. Então esse é um defeito e a gente tem que melhorar nesse quesito aí. A gente domina o jogo, mas não tem jogadas para matar o jogo de uma vez só. Então a gente tem que caprichar nisso. O Fluminense tem que buscar um reforço aí para o meio campo, um homem de ataque, um homem que saiba também servir os atacantes. A gente não pode depender só do Ganso, tá? Então a gente precisa desse homem, desse atacante, desse meio atacante, e precisa se reforçar em alguns locais, algumas posições, tá? Tá de parabéns o Guga, tá de parabéns o time do Fluminense, tá de parabéns o Renato Gaúcho. A gente tem que saber, quando joga bem, aplaudir o time, abraçar o time. Quando joga mal, a gente tem que criticar para tentar melhorar, o time melhorar. Não por criticar porque não gostamos de A ou B. Não, criticar em prol do time, para o time melhorar, tá? Por hoje é só. O Guga foi o destaque do jogo, como eu falei, o melhor em campo, né? E seguido pelo Arias. E agora, galera, é virar a chave e pensar no Once Caldas pela Sul-Americana na quinta-feira, tá? Parabéns ao time do Fluminense e peço a galera que gosta do canal que se inscreva, que deixe aquele like importante, que hype aí o vídeo, quem puder hypar o vídeo, vai ser muito legal. E quem quiser se tornar membro do canal, gente, está aberto aí a membresia. O pessoal quiser se tornar membro, você tem níveis A, B e C, você escolhe aí o nível que melhor te serve, né? E estamos juntos, sempre juntos aqui no canal, sempre torcendo pelo nosso Flusão. Abraço a todos, saudações e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.